Graça e paz, amados, boa tarde. Estamos aqui para compartilhar mais uma porção bíblica com os irmãos, falando do crescimento, espiritual, através dessa passagem que fala do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Então, eu quero ler aqui mais uma porção bíblica na versão transformadora para os irmãos, Achei essa versão muito boa e vou ler aqui para os irmãos da IBN Manancial. Espero que todos estejam bem. Diz assim, a partir do versículo 14: De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiria o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte, Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que mais parecem fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que mais tratamos com mais atenção. Assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Glória a Deus. Então eu quero insistir ainda nessa parte para que fique bem claro assim para os irmãos que não deve haver divisão no corpo, irmão. Não deve haver divisão no corpo. De acordo com esses versículos que foram aqui lidos, você pode ver que não tem condição do corpo funcionar como só membro. Um membro só, digamos assim, os olhos, não faz todas as funções que o corpo necessita, que o corpo precisa. Um corpo, para ser corpo, tem que possuir muitos membros, senão não é corpo. Um corpo com só membro, imagine um corpo só com os pés, não é corpo. É necessário muitos membros com diferentes funções para que seja realmente um corpo. E não é o fato de não for funções iguais que não se faz necessário. Todos os membros do corpo são necessários, todos são importantes. Como diz o versículo, o olho não pode dizer que não precisa da mão, e a mão não pode dizer que não precisa do olho. Paulo diz que existem membros no corpo que parecem até ser mais fracos, mas esses que parecem ser mais fracos são muito mais necessários. Aqueles que parecem ser menos honrosos no corpo
Deus deu a eles mais honras, né? Aqueles que parecem ser menos decorosos são muito mais honrados, com beleza externa, elegância, atratividade, né? Aqueles que você acha que não tem honra, né? Menos honrado, menos decorosos, são exatamente aqueles a quem Deus vai conceder mais honra, né? Por que a gente está dizendo isso, irmão? Porque a gente precisa entender que tem que haver uma aceitação. Eu tenho que aceitar aquilo que Deus me colocou, como Deus me colocou no corpo. Eu devo aceitar. Se Ele me colocou como pé, eu devo aceitar ser pé. Se Ele me colocou como braço, eu devo aceitar ser braço. Porque a gente vê muitas pessoas no corpo de Cristo querendo ser o que o irmão é, o que a irmã é, e não querendo ser o que o Espírito Santo escolheu para que ele fosse. E tem que haver essa aceitação, e você tem que ter consciência que dentro do corpo, dentro da função que Deus te deu, você é necessário, você é honrado, você é indispensável dentro da função que Deus te colocou. Também não deve haver aquilo de alguém achar que é mais importante e alguém achar que é menos importante. Porque todos nós somos assim indispensáveis no corpo. Todos são necessários. Imagine os olhos sem as pernas. Imagine as pernas sem os braços. Então, todos são necessários e são de igual importância. Paulo diz que existe aqueles membros que são nobres, influentes, ou seja, ricos, respeitáveis, graciosos, agradáveis, conveniente em palavra, comportamento, de boa reputação, respeitável. Esses não precisam de honra. Então, no corpo, Deus deu muito mais honra aos que não tinha. Aos nobres, ele diz que não é necessário, né? Muitas honras. Mas aqueles que estão no corpo e que não têm, né, não são nobres, precisa muito mais de ser honrado. E Deus deu mais honra aos que não tinha, para que isso não venha a haver divisão no corpo. O objetivo de Deus ao fazer assim é para que não haja divisão no corpo, né? Aos que não tinham honra, Deus deu maior excelência, maior valor. Glória a Deus. Assim, às vezes, agora que a gente está trabalhando nessa questão de live, parece que o corpo é só aquele que estão pregando, que está dirigindo o culto, e aqueles que estão tocando, né? Parece que só pregando, só aqueles são corpo, mas não. Você também que está aí na sua casa faz parte do corpo de Cristo. A você Deus concedeu dons, né? A sua função é muito importante que ela seja desenvolvida. Um corpo ele não funciona só com 2, 3, 4 membros trabalhando. Todos os membros do corpo devem trabalhar. Existe alguma coisa de acordo com a habilidade que Deus lhe deu que você pode fazer para que aquela palavra que está sendo pregada ali chegue a mais pessoas. E ao chegar, aquelas pessoas vão, quem sabe, te pedir para orar por elas, por alguma aflição. Você pode usar aí o dom, a intercessão. Você pode ministrar oração de cura sobre pessoas. Você pode evangelizar, né? Mandar esse vídeo para alguém te fazer a pergunta.
e você já pode evangelizar aquela pessoa, você pode prestar um socorro a alguém que está precisando neste momento, você pode dar uma palavra de conforto, de exortação, de consolação para alguém, utilizando assim o dom de profecia, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, né? Você pode estar em movimento no corpo dentro da sua função, né? Tire, às vezes, muitas coisas que vêm para a nossa mente nos paralisa e o corpo fica trabalhando só uma parte, como se fosse deficiente. E o corpo tem que trabalhar em conjunto. Há algo que você pode fazer, porque Deus deu algo para você. Louvado seja Deus. Paulo afirma que os membros devem ter um igual cuidado uns com os outros. Porque se um membro padecer, se um membro ser afetado ou ficar em situação ruim, todos padecerão com ele. Mas se um membro é honrado, todos os membros devem se alegrar, devem se congratular, devem compartilhar da alegria daquele membro que é honrado. Então, amados irmãos, vamos tirar da nossa vida esse espírito de divisão, de preferências, né? Preferências que geram contenda, dissensão, desarmonia no corpo de Cristo. Vamos tratar todos como se fosse um só, porque em todos há algo de Deus. Em todos há algo que possa fazer para que o reino de Deus se torne conhecido. O reino de Deus ele venha crescer. Às vezes eu fico olhando e é colocado aí no grupo a live de um, a live de outro, e os irmãos pecam, porque os irmãos dão toda aquela, né, aquela, digamos assim, exalto, né? A toda aquela exaltação, a toda aquela honra, a toda aquele elogio que não é errado, e a outros simplesmente os irmãos tratam assim de forma como que desvalorizam. Não há nenhuma palavra de agradecimento, não há nenhuma palavra de força, não há nenhuma palavra de apoio àquela pessoa que pregou, mas os irmãos tratam com maior valorização e a outros irmãos querem tratar assim, tipo, desvalorizando. Desculpe dizer isso. Isso é errado. Todos devem ser valorizados. E até aqueles que menos têm honra, o Senhor diz que é aquele que Ele vai dar mais honra. E é aquele que nós devemos tratar com mais honra. Louvado seja Deus por isso. Então, antes de entrar a explicar, no outro vídeo vou falar sobre alguns dons, não sei se dá para falar sobre todos, mas eu já quero estar colocando nos irmãos, no coração dos irmãos isso. Nada de divisões, nada de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, porque todos nós somos de Cristo. Os dons vêm de Cristo, a habilidade vem de Cristo, é dada por Cristo, é dele. Só nos é emprestada para fazer um trabalho para ele, entendeu? Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a ele. E aos irmãos cabe nós cuidarmos uns dos outros no corpo, um membro cuidar do outro, tratar de igual modo, né? Tratar de igual modo e dar apoio, louvado seja Deus, e nos alegrarmos, nos regozijarmos quando vemos cada um em movimento, em cada um trabalhando no corpo para que o nome de Cristo seja glorificado, para que cada vida no corpo seja edificado
cresça saudável em Cristo Jesus. Que o corpo de Cristo tenha saúde plena em Cristo Jesus. Então essa é a minha palavra por hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.